Quando nós falamos de tratamento medicamentoso para a depressão, nós estamos claramente falando de medicina. Nós estamos falando de um psiquiatra prescrevendo medicações para tratar a sua depressão. O curioso é que os psiquiatras têm em consenso, de forma muito clara, que não se cura depressão com medicamentos. Isso é algo muito óbvio, muito claro, e é extremamente prudente adotar-se essa postura. Porque se você entender a etiologia, a estrutura da depressão, você vai enxergar que depressão é um conjunto de pressões, de dores acumuladas ao longo da sua vida, que faz com que você tenha uma sobrecarga emocional de tal forma que você não consegue mais ter força nem energia. Ao se prescrever uma medicação para tratar a depressão, é preciso que você entenda o seguinte: o medicamento ele vai agir nos sintomas que uma pessoa com depressão tem. Quando você vai tratar sintomas, obviamente, você não vai encontrar resolução para a causa. Você não vai conseguir tratar a causa medicando os sintomas. E é isso que acontece. Então, eu preciso que você tenha isso bem claro na sua mente. Não adianta criar expectativa em um tratamento medicamentoso de que você vai ficar curado apenas com isso. E não, eu não quero tirar sua esperança de forma nenhuma. Eu quero mostrar para você o que funciona e o que não funciona. E explicar que a lógica, a razão por que isso não funciona, ela é bem simples. Quando eu trato um sintoma, eu não resolvo a causa. Então, a medicação, ela vai te ajudar? Sim, vai te ajudar. Ela vai te ajudar a dar um suporte para que você possa buscar ajuda efetiva. O que acontece é que, ao utilizar a medicação, você vai estar sujeito a uma tentativa e erro, a um processo de tentativa e erro. E eu não estou condenando, eu só estou dizendo que o médico ele não consegue saber quais são as medicações que vão conseguir diminuir os teus sintomas. É por isso que muitas vezes você fica extremamente angustiado quando vai a um psiquiatra e ele fica prescrevendo uma medicação, depois muda, depois muda, depois muda. Ele está tentando acertar no chute. Infelizmente é isso. É óbvio que ele vai usar as medicações mais avançadas que ele encontrar, mas mesmo assim não há nenhuma garantia que você vai se ajustar a ela. E se você não se ajustar a ela, os seus sintomas não vão diminuir. É por isso que você vai ter que se submeter a esse processo de tentativa e erro. Então, essa é a linha de terapia medicamentosa. O psiquiatra te passa medicamentos, te prescreve medicamentos para os sintomas. Se algum psiquiatra falar que vai te curar da depressão com medicamentos, sinceramente, pense 2 vezes no que você está fazendo. Porque talvez esse profissional sequer saiba o que é de fato a depressão. Talvez ele tenha entendido de uma forma não muito coerente. E eu não vou me aprofundar aqui em outros processos, em outras explicações mais complexas. Eu só quero que você entenda a lógica. Se depressão é excesso de pressão, como é que com a medicação eu vou resolver o problema? Não. Medicação me ajuda a diminuir os sintomas que eu estou sentindo. E isso é de grande valia, ok? A segunda linha de terapêutica, de tratamento para processos depressivos, baseia-se na linha de terapia emocional. Nós estamos falando aqui de terapia psicológica. E essas terapias psicológicas, elas se dividem normalmente em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são aqueles terapeutas ou psicólogos que você vai até eles e eles têm uma base analítica. Quando você procura um psicólogo que ele tem uma base de terapia analítica, ele vai fazer apenas o papel de escutar você. E para escutar você, ele vai pedir para que você fale. Fale, 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 fale. E ele vai procurar interferir o mínimo possível. Qual é a lógica disso? É uma lógica freudiana. Só para que você tenha ideia, essa ideia, esse conceito, está completando lá seus 100 anos. É algo que, a nosso ver, é extremamente ultrapassado.
O que nós encontramos no dia a dia são pacientes extremamente frustrados com essa linha de trabalho. Por quê? Imagine que você tem uma carga de dor imensa, você está com depressão, você está sem energia para viver e a vida é interpretada a partir de um filtro cinza. Você não tem alegria para viver. Ora, tudo que você falar, você vai carregar nessas tintas escuras, densas. E a interpretação em cima disso vai ser sempre terrível. O que acontece é que você vai entrar num ciclo vicioso. Você já está triste com a vida e você vai estar falando o tempo inteiro de coisas ruins. É um ciclo vicioso que faz com que você saia cada dia da sessão de terapia pior. E, sinceramente, eu não consigo encontrar nenhuma lógica nisso. Os resultados dizem que, novamente, o índice de pessoas que conseguem superar a depressão através de terapias analíticas é extremamente baixo. Ok, agora temos então uma outra linha de terapia. É a chamada terapia baseada em comportamento ou terapias comportamentalistas. Essas terapias, elas visam fazer com que você modifique a maneira com que você se comporta diante da dor que você sente. Então, se você não tem energia para viver, vai se tentar colocar na sua cabeça um padrão de funcionamento, ou gatilhos ou rotinas, para que você execute quando você estiver nessa situação. Quando você estiver vendo a vida de forma triste, de forma angustiada, esse terapeuta vai procurar te ajudar a pensar, a questionar seus pensamentos para que você possa sair desse processo. Novamente, a pergunta que nós fazemos é: se eu estou extremamente depressivo, se eu não tenho força, se eu não tenho motivação, qual é a energia? De onde eu vou encontrar forças para entrar em um processo metodológico para forçar o meu raciocínio a mudar a maneira de pensar, etc. Honestamente, eu também não consigo encontrar qual é a lógica desse processo. E por que eu estou dizendo que eu não consigo encontrar lógica nesse processo? Porque quando você tem depressão, e perceba, eu não estou dizendo que você é uma pessoa depressiva em nenhum momento. Isso é extremamente importante. Quando você tem depressão, ou seja, quando você tem um processo emocional que está te causando transtorno, você está com uma série de sintomas. E um dos principais sintomas é a falta de força de vontade para fazer as coisas. Não há como você tentar encontrar energia se o teu grande problema é que você não tem energia. É a mesma coisa que a pessoa chegar para você e falar: não, mas tenha força de vontade, você supera isso. Ora, o grande problema da depressão é que ela tira a tua força de vontade, a tua energia. É válido? É sim. As terapias de base analíticas vão fazer com que eu cave ainda mais o buraco de escuridão que eu estou envolvido. E isso vai me deixar mais depressivo. É óbvio, isso é muito óbvio. Vai ajudar? Você tem a resposta. Se eu estou triste e só penso em tristeza, obviamente eu não vou melhorar. A terceira linha de tratamento seria comportamentalista. É baseada em você reestruturar seu pensamento. Bem, você pode concluir por si, se você está em depressão, qual é a dificuldade que você vai ter para fazer isso. E a última linha de trabalho, a última linha de terapia, que é a linha de reprocessamento emocional, ou a terapia de reprocessamento emocional. Qual é a lógica dessa linha terapêutica? É bem simples. Se você nasceu sadio e ao longo da vida você passou por situações até um momento em que tudo isso foi se acumulando e você se viu acometido de depressão, é necessário que você então reprocesse emocionalmente todos esses momentos da sua vida, todas essas mensagens. Ou melhor, você precisa reestruturar esses registros, modificar o seu software emocional. Entenda, não existe aquilo que se chama comumente de depressivo crônico. Se alguém falar que você é depressivo, delicadamente
decline desse rótulo, porque depressão não é algo que nasce com você. Depressão é algo que você adquire ao longo da vida em função das dificuldades que você passa na vida, que você precisa suportar. É só isso. Então, a linha terapêutica baseada no reprocessamento emocional, ela vai reestruturar aqueles eventos aos quais você se submeteu e retirar o vetor da dor emocional. E vai fazer com que você se lembre daquilo apenas como algo histórico, alguma coisa que aconteceu, mas que não te traz nenhuma carga emocional. Se aquilo não te traz nenhuma carga emocional, não tem impacto sobre o teu psiquismo. Se não tem impacto sobre o teu psiquismo, você não sente a pressão desse evento. Toda a base terapêutica, e isso é importante que você saiba e ninguém diz para você. Você sabia que um psicólogo, ele é treinado numa universidade durante 5 anos para ajudar você a conviver melhor com a sua dor e não para curar você das dores que você tem? Lamentavelmente, esta é a realidade. Pode parecer até estapafúrdio, estranho, você pode ficar impressionado, como eu fiquei. Quando eu entrei na universidade para cursar psicologia, eu fiz uma pergunta a um professor a quem eu admirava e admiro muito ainda. E eu perguntei para ele quanto tempo, utilizando-se a metodologia dele, que era de base analítica, de base freudiana, quanto tempo ele conseguia curar uma pessoa de um determinado transtorno emocional. E sabe qual foi a resposta? Ele disse: a sua pergunta está errada na base, porque psicólogo não é treinado para curar ninguém. Ele vai ser treinado para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas dores. Eu te pergunto, é isso realmente que você busca quando você procura um terapeuta, um psicólogo? Você quer conviver melhor com a dor ou você quer se livrar disso? Esse é o grande problema. Isso não é dito a você. E eu, como psicólogo, lamento profundamente que seja assim. Por quê? Porque se eu estivesse com depressão, eu iria buscar um terapeuta para que ele me ajudasse, para que eu pudesse sair daquilo. Porque depressão não é uma doença. Depressão é apenas a sobrecarga emocional que você se vê obrigado a carregar ao longo da vida. E se essa sobrecarga emocional é reestruturada, é reprocessada, obviamente você não vai ter mais nenhum sintoma depressivo porque a causa foi eliminada.